TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, boa tarde. Está no ar o seu programa de esporte de toda segunda-feira aqui na sua TV Câmara Fortaleza, emissora oficial da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje vamos destacar no Resenha de Artilheiro o empate do Ceará Sporting Clube com o Operário, lá no Paraná. Os preparativos do Fortaleza para pegar o Vasco da Gama pela terceira rodada da Copa do Brasil. Vamos falar ainda sobre o Ferroviário, que não se deu bem e perdeu de 4-0 para o ABC de Natal no estádio Presidente Vargas. Ainda mais informações, lances e gols dos nossos times nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre futsal. Tem uma entrevista especial com o técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, Wilson Saboia. Ele vai falar sobre o trabalho realizado e a ascensão da modalidade, além de um projeto que será lançado nesta quinta-feira no IFCE. Para comentar com a gente, Hugo do Vale, Gisele Correia, mas Gisele vai segurar um pouquinho, tá? Porque, por enquanto, Hugo do Vale, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, João Paulo. Calma. Tô nervoso do lado do meu professor Ora. aqui. Aí o cara fica nervoso. Boa tarde, João Paulo Quintela. Boa tarde a todos os telespectadores aí da TV Fortaleza 7.2. Satisfação imensa estar de volta ao programa e ainda mais com a presença do nosso grande técnico, Wilson Saboia, e a minha amiga Gisele Corrêa, que a gente já está quase siameses. Estamos mandando aí quase em todos os programas, nós direto. Bate pronto, Resenha de Artilheiro, TVC Esporte Clube, Federação Cearense de Futebol. FCFTV, é verdade, É nós aí. Qualidade é isso, né, Eu tô cara? É querendo sempre que convocado. seja um jogo, eu e ela direto e dá certo. Ei, falar em jogo, eu e ela direto, tu viu a tabelinha dela com o Bechara? Meu amigo. Brincadeira, velho. Não, você precisa ver ela fazendo no CrossFit, lá no... Brincadeira. Vamos falar de futsal? Bora. Seja muito bem-vindo, meu parceiro Wilson Saboia, que já esteve com a gente no Maestros da Bola, o podcast. Foi um papo sensacional, deve ir ao ar nesta quarta-feira, às 18h30, aqui na TV Câmara Fortaleza. E hoje ele vai falar sobre futsal e também sobre o seu projeto. Foi também no Na Cara do Gol? No Na Cara do Gol. Tive garoto. o privilégio de estar também lá no Na Cara do Gol, batendo papo com ele, eu e Hugo do Vale. E aí, meu parceiro? Obrigado, João. Obrigado, Hugo, pelo convite. Estamos aqui para conversar um pouquinho da minha trajetória, né, de técnico de futsal, desde a escola até o alto rendimento. Estou à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho desse esporte tão maravilhoso que é o futsal, especificamente o futsal feminino. Show de bola. Técnico do Farias Brito, projeto com a Unifor e Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Fala pra gente aí, quanto tempo na seleção já? 9 anos e 6, 7 meses aí. Quantas derrotas? Uma derrota, 2 empates e 43 vitórias. Já pensou um negócio Somente, desse, macho? né? Somente. É isso aí. impressionante. Mas as conquistas, elas são coletivas, né? Depende muito da gestão, do corpo técnico, né? Não se ganha sozinho de forma nenhuma. E principalmente das atletas, que são as protagonistas do esporte. Nesse processo, nesse período, conheceu e teve o privilégio de revelar a Amandinha. Falei pra gente mais umas 2 ou 3 aí. A Amandinha, na realidade, quem revelou foi o professor Romário, né? Lá do Evolutivo, mas eu fui técnico dela no Campeonato Brasileiro Sub-20 do Rio de Janeiro de 2010. Desde essa época, a gente vem revelando algumas atrizes, né? Do futsal feminino do Brasil, como Simone, como Catiane, como Marília, são várias atletas, Dani Quinto, várias atletas que já se viram a seleção brasileira, Kessane, universitária e propriamente seleção brasileira principal. Show de bola, Hugo do Vale. Cara, assim, a satisfação imensa falar do futsal. Falei pro professor o quanto a gente gosta de trazer outras modalidades para cá, e em especial o futsal. Né, já trouxemos o Roberto do Vale para poder falar sobre o futsal no geral, federação por aqui, e a gente vai estar sempre abrindo espaço, né, para esse esporte que é tão maravilhoso. Marrom, árbitro de futsal, também já apareceu por aqui. Também, né? Meu tio, de sinal. passagem. Mas vamos lá, cara. Assim, a minha pergunta é mais envolvendo essa questão da base mesmo do futsal. Essa preocupação que a gente tem, né? Porque assim, quando a gente já pega um time já formado, tem uma equipe principal, hoje eu estou vendo a preocupação, e isso é bacana, de ter um sub-20, ter um sub-17, um sub-15. Fala pra gente dessa importância, né, professor? Até para poder a gente ter uma continuidade, né, do trabalho. Essencialmente, o esporte do Brasil, ele é contextualizado, na minha visão, dentro do contexto da escola. Então, se nós tivermos professores
capacitados, profissionais de educação física, que consigam trabalhar boas metodologias de ensino, eu tenho certeza absoluta que não só no futsal, mas nos outros esportes, como basquete, como voleibol, como handebol, a gente consegue mapear grandes atletas no futuro. Depende muito da competência do professor, de uma boa metodologia, do estudo, do mergulho na ciência, para que possa extrair qualidade no atleta. E, principalmente, ter um treino de motivação, fazendo com que a atleta volte para o treino motivada a aprender mais e jogar bem mais o futsal, no caso, o futsal feminino. Cara, vai ter um evento agora, nesta quinta-feira. Coloque em tela para a gente, por favor. E o professor vai falar um pouco sobre este lançamento aí. É isso aí. É um programa, né, Academia de Futebol, que eu fui chamado ano passado pelo professor Emanuel, do IFCE. A gente ministrou um curso online para o Brasil todo. Mais de 10 mil pessoas fizeram já o nosso curso. Ele, logicamente, é online. E desse curso, extraiu um livro nosso, que é chamado Metodologia do Ensino do Futsal. E nós vamos lançar esse livro aí no dia 23 de maio, às 19 horas, no Auditório Castelo Branco, lá no IFCE, que é a antiga Escola Técnica, ali na 13 de maio. E aí a gente está abrindo aí o convite para quem quiser participar do lançamento do livro, tá? Vai vir profissionais de todo o Brasil para poder abrir esse espaço para a gente estar lançando a ciência através do esporte. Excelente. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história deste camarada, que é simplesmente espetacular, um bate-papo fácil, acadêmico, cara conhecedor do esporte, você pode encontrar no Maestros da Bola nesta quarta-feira, 18h30. Mas se você for ansioso, assim como meu amigo Hugo do Vale, vai no Na Cara do Golcast, o Wilson Saboia, que tem um papo top demais. E ele falando sobre a sua trajetória no futsal, como chegou à seleção brasileira, as conquistas e também muita coisa, uma conversa, um bate-papo técnico também. Isso é massa demais e ele fala com muita facilidade. Professor, então faz o convite para o pessoal para estar... É aberto ao público? É aberto ao público, né? Logicamente que o local lá tem um público de, acho que 160, 200 pessoas, mas é aberto ao público, vai ser muito bem recebido lá por todos nós, para que a gente possa estar lançando o nosso livro. O nosso livro vai ser físico e e-book também, para poder a gente disponibilizar para todos os amantes do esporte e do futsal. Já tem valores do livro? Não, é gratuito porque é um projeto do governo. Sim. Então a gente foi contratado para fazer o livro, então ele é de maneira gratuita. Em relação ao e-book, você se inscreve no curso e recebe o livro de forma gratuita. Muito legal. Próximos passos da seleção brasileira? Em agosto agora nós deveremos ter um torneio com 4 seleções no sul do país para a gente preparar a nossa seleção brasileira. Tivemos uma ótima surpresa agora essa semana. Saiu a sede do próximo Mundial de Futsal Feminino, que será nas Filipinas. Então a gente tem que se preparar para em fevereiro ou março do próximo ano passarmos pela Copa América, ficar entre os 3 primeiros, para poder a gente representar o Brasil no primeiro Campeonato Mundial de Futsal Feminino. Sensacional. Queria falar alguma coisa? Eu queria só, já que ele falou sobre as escolas, né, que eu acho que é importante, mas a gente é de uma época dos clubes, né, professor? E aí desapareceram os clubes, né, rapaz? ABB, BNB, Circo Militar, Ideal Clube, né? O homem jogou no Veterans, Ideal e ABB. E ABB, joguei nos 3. O homem aí jogou demais. Eu não jogava muito bem, eu era artilheiro. Não sei se isso vale, né? É que eu acho que é contemporâneo do Pedro Jorge, né? Do Rinaldo. Pedro Jorge, aí, né? Rinaldo, mesma idade nossa. Aí. Então, assim, seria bom demais, né, se a gente tivesse um incentivo para esses clubes de volta, né? Porque o colégio é bacana, né? É um espaço que tem que ser feito mesmo, a construção, né, da criança, do adolescente para o esporte. Mas o clube sempre foi o a mais, né? Aquele negócio para poder deixar você se profissionalizar de uma forma melhor, né, professor? Com certeza. A gente passava segunda a sexta na escola e à noite, e logicamente aos sábados e domingos jogando pelo clube. Eu joguei ABB, joguei Vetra, joguei Ideal. E a gente tinha um vínculo muito grande com os clubes porque tinha questão social, né? Isso. Você socializava, tinha as piscinas, você jogava grandes campeonatos. E é interessante que os clubes possam ter gestores que olhem para o esporte de maneira diferente. E a gente vê que os clubes, eles ainda funcionam, né? Porque o BNB ali na Santos Dumont ainda funciona, a ABB agora mudou de local, está lá na Barão de Estudo, funciona, o Círculo também. O ideal seria bom um incentivo, né? Para poder a gente ter isso nos clubes. Exatamente. Professor, obrigado, hein? Espero que você esteja com a gente mais uma vez. A ideia era lançar luz à tua história. A gente não tem tempo suficiente, mas vai no podcast que tem lá e também a gente falar sobre esse lançamento oficial que vai acontecer
na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, às 19 horas, no Auditório Castelo Branco, lá no IFCE Campus Uns Fortaleza. apoios aqui, né, João? Importante falar de todo mundo, mas eu, particularmente, falar em especial da Safes, Safes, né? cara. Que está aqui junto, exatamente. chegando junto, Marcos Gaúcho, presidente. Sempre dando E força. o Grêmio Recreativo Pague Menos, que agora é Tirol, né? Através Subiu do agora. Sávio, do Frank, né? O pessoal que fizeram um trabalho bacana e agora estão na primeira divisão do Campeonato Cearense, né? Show de bola. Obrigado, professor. Um abraço grande para vocês aí. Fico muito feliz em estar participando aqui sempre do programa de vocês. Aqui, meu amigo, treinador, o negócio era pesado. E as portas estão abertas, Rapaz, tá? eu queria Precisando. ter ser treinado pelo homem, mas não deu certo não. Foi Dá só tempo ainda, dá tempo Florence ainda. não deixou não, Florence. Ó, travava todo mundo. precisando, cara, estamos com as portas abertas, venha Beleza. divulgar, venha falar. A gente Tranquilo. é apaixonado pelo futsal. Somos do futsal, então a gente abre as portas aqui para qualquer divulgação. Show de bola. E somos torcedores de Wilson Saboia, cara. Que coisa boa. Certeza. Maravilha. Tamo junto. Valeu, meu povo. Seguinte, a gente vai falar agora sobre Pode ir. o Fortaleza. Tricolor de Aço joga amanhã no São Januário contra o Vasco da Gama pela terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo vai começar às 21h30 e com um detalhe, ou alguns detalhes, né? Por exemplo, não poderá contar com Lucas Sacha e nem com Brits, e aí é uma falta cruel por conta de lesão, e também Renato Kaiser não joga, não estará relacionado, porque já atuou nesta competição pelo Criciúma. Do Vale, meu parceiro, e aí? Fortaleza, Vasco da Gama, primeira partida 0-0. O Fortaleza nunca venceu o Vasco lá no São Januário. Tá na hora, né, meu parceiro? Cara, o Fortaleza aí tá marcando história justamente por quebras de tabus, né? A gente vê aí que o Fortaleza vem a cada ano fazendo essa situação, mas trabalhando muito forte. Uma coisa que para mim é o destaque, que é o trabalho dentro do campo, que é o planejamento, o plano de jogo do Vojvoda, e mais importante é o plano de jogo do Fortaleza. Mudamos o treinador, mas a filosofia é a mesma. O Fortaleza conseguiu fazer isso e, na minha opinião, é a principal característica para estar tendo sucesso. O jogo lá vai ser muito difícil, é muito complicado. Jogar em São Januário, principalmente como o Vasco está, saiu o treinador, saiu o auxiliar técnico, né? Tá chegando ainda uma comissão nova, ainda não chegou, ainda não foi anunciado, mas a gente vê um jogo do Vasco sempre aquela mordida, aquele negócio muito acelerado, querendo marcar alto, querendo mostrar para a torcida para fazer logo gols. Em contrapartida, a gente tem um Fortaleza que adora esse tipo de jogo, né? Fortaleza gosta de chamar o adversário para o seu campo, propõe o jogo, é bem claro isso, mas em relação ao Vasco, deixa algumas lacunas. E é aí onde o Fortaleza pode se aproveitar, é o que eu acho que vai trabalhar o Vojvoda nesse jogo contra o Vasco lá em São Januário. Cara, eu queria convocar aqui a arbitragem para autorizar a entrada dela. Pode ir desfilando, pode entrar desfilando. Aqui não tem... Rapaz, que vergonha. O nome dela é Gisele Correia. Fala, campeona. Tudo bem? Tudo bem, JP Quintela. É uma semana importante para o futebol cearense, né? Vamos ter decisão aí, tanto do lado do Ceará quanto do lado do Fortaleza também. Fortaleza com duas decisões, tem o meio de semana, tem o Sport também, jogo dificílimo ali no final de semana, jogo, uma partida única, né? E contra o Vasco já é um jogo de volta, então Fortaleza precisa do resultado positivo nas duas competições. Claro que a Copa do Brasil, quando a gente fala de competição milionária, tem um apelo maior, mas não pode deixar de lado a competição regional, até porque é o título, digamos, mais acessível do Fortaleza, mais próximo do Fortaleza em relação ao nível competitivo também. E já o Ceará vai ter que fazer valer o fato de ter poupado, né? O Ceará poupou no fim de semana e agora precisa, no meio de semana, conseguir essa classificação. Ele que perdeu fora de casa, então vai ter que reverter esse resultado. Enfim, vai ser uma semana de muitas emoções para a gente aí que acompanha o futebol cearense. Show de bola. A gente lembra que na Série A a gente está paralisado, tá? São 2 rodadas sem partidas, sem jogos, por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, e para não atrapalhar muito ou afastar muito a condição de Grêmio e Internacional. Coloca em tela a tabela de classificação. O meu Atlético Paranaense é líder. Botafogo, coitado, caindo pelas tabelas. Bahia é o segundo colocado, Flamengo é o terceiro colocado. O Flamengo está passando mal direto. E o Bahia bem, né? E o Bahia 4 bem. vitórias em 6 Legal, jogos. né? Legal, Bahia bem.
No mister, né? Queriam demitir o Rogério Ceni há poucos dias, mas aí, segundo colocado com 13 pontos, mesmo número de pontos, tudo igual, a diferença está no saldo de gols com o Atlético Paranaense. O Fortaleza, nesse momento, é o 11º colocado, tem 5 jogos, 7 pontos, e aí não joga essa semana pela Série A, então se prepara para as 2 outras competições, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. No Z4, eu sei que é cedo ainda, meu povo, não precisa ficar me perturbando, eu já sei, mas só para a gente ilustrar, o Fluminense é o 17º, abrindo o Z4. O Vitória, que dispensou o Léo Condé, é o 18º. Atlético Goianiense... Que ainda não dispensou Jair Ventura. Ainda não dispensou, mas vai cair, é o 19º. E o Cuiabá, zerado. 4 jogos. Que perdeu o Antônio Oliveira. 4 vitórias. Perdeu já? Já também, no né? Corinthians. Tá no Corinthians, para você ver a instabilidade, sim, exato, né? exatamente. A instabilidade que acontece. Que, por sinal, tem feito um trabalho legal no Corinthians, eu acho. Sim. Muito eu bom, acho. muito bom. Muito E o Cuiabá é o lanterna da competição com zerado de pontuação. Deixa eu trazer aqui agora para a pauta a Série D do Campeonato Brasileiro. Atlético Cearense, lanterna da competição, zerado na competição até este final de semana, porque recebeu o Maracanã no estádio Domingão e venceu. Venceu o Maracanã, pontuou, continua na lanterna, mas dá uma respirada. Roda o VT. O gol da Águia saiu deste cruzamento. Ari matou no peito e aplicou uma bicicleta, que serviu mais de assistência para Alain Fabrício. 1-0 Atlético sobre o Maracanã. Placar final. A propósito, assistência consciente do Ari, só que não. E aí? Rapaz, nesse lance todo, o que mais me impressionou foi a narração. Ora, Aí é diferenciado, pra bicho. mim. Cara, agora é assistência, né? Aí é diferenciado. É. Cara, aí é surpreendente, né? 2 resultados no Maracanã e 2 finais de semana seguidos. Verdade. Surpreendente e ao mesmo tempo preocupante. E como a derrota goleada no último jogo impactou psicologicamente o Maracanã, né? Você Total. via que levou o gol e não conseguiu reagir. E outra coisa, né? Expulsos jogadores nos 2 jogos. Verdade. Isso é que é o mais importante, porque assim, tem que ter o controle emocional, psicológico dentro da partida. O grupo não é fácil, né? Existem confrontos cearenses, mas continuo achando que o elenco do Maracanã é um bom elenco. Inclusive, emprestou jogadores para a 2ª divisão e nos clubes onde participaram fizeram bons trabalhos, né? Então, precisa botar a cabeça no lugar. Né? O Atlético Cearense, que eu particularmente não acreditava que o Atlético Cearense poderia vencer algum jogo nesse grupo. Afinal de contas, o 13 vem passando o rodo, né? Sim, É um dos 100%, favoritos para a Série D, né? 100% de aproveitamento. Né? Tem o Iguatu, que a gente conhece a força do time do Iguatu, que a gente vai já falar, surpreendentemente, para mim também, perder ok, mas de 3-0 foi demais. Né? E tem o Maracanã, então para o Atlético Cearense ter vencido o Maracanã foi uma vitória super importante para o Atlético, traz aí uma renovação, a gente está falando muito do Maracanã, mas tem que falar do Atlético, que passa por problemas, né? Vem já há algum tempo com isso, foi rebaixado do Campeonato Cearense, né? Não vai ter um ano muito bom se não for bem no campeonato, né, da Série D, a não ser que faça uma Fares Lopes muito boa, então está apostando todas as suas fichas. Resultado surpreendente, mas para mim acho que se o Maracanã conseguir colocar a cabeça no lugar, ainda faz uma competição melhor do que vem fazendo. Espero, de coração eu espero, que não mexam com o técnico do Maracanã. Não Acho que ele difícil. seja intocável, mas por causa do nosso futebol, que essa cultura terrível, aí 2 resultados negativos já querem pedir a cabeça do treinador. Deixa o Juninho trabalhar, acho que é um cara ideal para levar o Maracanã o mais longe possível e já mostrou isso. Não são esses 2 resultados negativos e esse último diante do Lanterna com uma derrota que vai apagar o trabalho que ele vem fazendo. Ainda acredito no Maracanã. Pois é, e acho até difícil, porque a relação Júnior Cearense com o Maracanã ela é muito forte. Vai além desse campeonato, né? Vai além de um campeonato, vai além de resultados, é um projeto mesmo. Tanto é que assim, o Júnior Cearense, que está no Maracanã desde o ano passado,
né? Ele foi convidado pelo Imperatriz para poder fazer um campeonato lá. Ele voltou o time à primeira divisão, voltou para o Maracanã. Foi emprestado, né, cara? Voltou para o Maracanã, fez um excelente campeonato cearense, chegando à semifinal, inclusive, classificando o Maracanã para a Série D do próximo ano, inclusive. Então, assim, eu acho que não vai ser isso. E uma coisa que a gente notou, pelo menos para mim, fiz o jogo 13 Maracanã, foi injustamente expulso o Matheus Maranguape. Ele acompanhou o atleta, mas ele não tocou no atleta, que caiu, simulou uma falta, o juiz marcou a falta e ainda expulsou o atleta. Foi extremamente prejudicado o Maracanã nesse jogo, estou falando desse jogo. Certo. E aqui eu não estou querendo fazer defesa total ao Maracanã. Até porque no jogo, com -1 e perdendo, a gente pensava que o Maracanã a qualquer momento ia chegar aos gols. Só que não teve a competência, não teve o controle emocional para poder fazer uma finalização bacana. E o 13 ia lá, sem querer desmerecer, e fazia um gol assim, do nada. Bem né? parecido com o ABC ontem, né? Pronto. Então, eu acredito que essa relação Júnior e Maracanã, tomara que ela se fortaleça mais ainda, porque o futebol cearense precisa, e principalmente o Maracanã. Sábado, dia 25 de maio, o Atlético Cearense recebe o 13 de Campina Grande no estádio Domingão às 16 horas. O 13 é o líder deste grupo com 100% de aproveitamento. Já o Maracanã joga no domingo, dia 26 de maio, no Almir Dutra contra o Iguatu. Mais um confronto cearense às 15h30, tá? E por falar em Iguatu, o Azulão perdeu por 3-0 para o 13 da Paraíba em partida em partida que rolou lá, tá? O segundo tempo foi debaixo de muita chuva lá em Campina Grande. Roda o VT dessa partida. Tinha chovido ainda, o Wallace pernambucano marcou de pênalti, 1-0 13. Apesar da excelente atuação do goleiro Mauro Iguatu, começou a chover e Marquinhos mandou este petardo de fora da área. 2-0 13. O 3-0 do 13 foi assim, cobrança de escanteio de Yamada. Rafael Castro aproveitou bem. Final 3-13-0 Iguatu. O placar do jogo foi 3-0. Isso. Mas a nota para a narração? 15. 13. E aí o trava-línguas, né, que o homem segurou, né? 3-13. Verdade. O goleiro Mauro Iguatu lamentou o resultado, mas disse que o foco do Azulão é permanecer entre os 4 primeiros da competição. Feliz em ter retornado. Infelizmente foi com uma derrota, mas a gente parabeniza o 13 pelo grande jogo. A gente sabia que ia ser difícil, como foi difícil. A equipe que está totalmente voltada mesmo para o processo, que tem um orçamento maior do que o nosso. A nossa equipe é uma equipe nova, um orçamento modesto, mas também a gente vai buscar entrar entre os 4, e esse é o nosso principal objetivo, para depois a gente tentar pensar em acesso. Mas o primeiro passo da nossa equipe, da nossa instituição, é buscar ficar entre os 4. Claro. Mauro Iguatu, e pelo jogo e pelo campeonato que tem feito o Iguatu, é uma equipe que tem muitos pés no chão, né? E eu acho que isso faz diferença numa competição como essa, assim, você não se vislumbrar tanto com alguns resultados, porque, por exemplo, o Iguatu, algumas rodadas, conseguiu um empate fora de casa com o Souza. E o Souza é um dos favoritos para essa Série D. Então, foi muito bem jogando fora de casa, soube se comportar. O Iguatu tem esses pés no chão, tem um grande professor também, o Washington Luiz, e isso tem feito a diferença, assim, né? Como não se vislumbra com as derrotas, mas também não perde o chão, digamos, com as derrotas, como 3-0, né? 4-0, enfim. Então, tem feito uma Série D bem interessante o Iguatu. Os pés no chão, super equilibrado, tem tranquilidade para trabalhar. Você falou o Washington Luiz, cara, que tem um tempo já à frente do Iguatu, ele consegue trabalhar e fazer esse time jogar. Tabela de classificação, o 13 sobrando, 4 jogos, 4 vitórias. O América de Natal, outro grande deste grupo, é o segundo colocado com 7 pontos. E o Iguatu, mesmo com a derrota de goleada, continua no G4, aquilo que o Mauro Iguatu falou. Queremos permanecer no G4, isso é fundamental, são 7 pontos para a equipe cearense. O Santa Cruz de Natal é o quarto com 6 pontos, o Souza é o quinto com 4 pontos, o Maracanã é o sexto com 4 pontos, Potiguar 3 pontos é o sétimo e na lanterna da competição ainda o Atlético Cearense com 3 pontos. Hugo do Vale. Ou seja, né, somos todos os Atléticos cearenses na próxima rodada. Né, que pega verdade, 13, né? verdade. Você já pensou se consegue uma vitória, cara? Meu amigo,
Depois de ter vencido o Maracanã, né? Então a gente tem que depositar. E vai jogar em casa, né? O Atlético. Domingão, isso. Isso, joga em casa assim, até para explicar, né? O Atlético não é de Horizonte, mas é um clube que adotou o Domingão para poder jogar. Porque ele ganhando do 13, né? Ele se aproxima do G4, ele segura o 13 ali na liderança da competição. E aí quem ganhar aí chega mais próximo e deixa o grupo mais competitivo. E aqui nós teremos esse embate aqui, né? Maracanã e Iguatu, como nós falamos na próxima rodada. O problema de termos 3 equipes cearenses é isso, vão jogar entre si. Então, em vencendo, o Iguatu se aproxima cada vez mais. Empate não é tão ruim, talvez, para o Iguatu. E se o Maracanã vencer, meu chapa, aí embola de vez o grupo. E aí, só destacar duas coisas também em relação a essa tabela. Primeiro que é uma competição regional, né? Você vê Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, tem isso também. Então, a Série D esse ano ela adotou esse formato regionalizado, até para diminuir os custos, né, de deslocamento. E também o fato de que 13 e a América de Natal, principalmente os dois, mas o Souza também, são equipes com uma camisa muito pesada dentro dos seus estádios, muito tradicionais, principalmente o América, que hoje disputam a Série D, e para você ver o nível da competição, né? Hoje tem equipes como essas duas equipes, tem o Santa Cruz também, que vai disputar, então é bem interessante ver, porque há uns anos atrás a gente via a Série D como uma competição de equipes praticamente semi-desconhecidas, né? A gente não conhecia as equipes que disputavam. Sim, amadoras, e hoje não, exatamente. Né, em algumas situações. E só complementando o comentário da Gisele, que foi muito bom, a gente está vendo aí 13, América de Natal e Souza, são equipes que além de disputar títulos pelas suas regiões, participam da Copa do Nordeste, inclusive. Isso. Né? Copa do Brasil também, né? Copa o Souza, do Brasil, América. Isso. Legal, a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de Ceará, de Ferroviário, de Floresta. A gente vai abordar muita coisa bacana, então é rapidinho, não sai de não, é só o tempo de tomar um copo com água, um café com leite e fazer aquela resenha nos bastidores aqui também. Então rapidinho, não sai de não, que é rapidez. Pensar em um posto de saúde móvel que vem onde a gente precisa ia ser bom demais, né não? Pois é, a prefeitura pensou nisso e criou o Vem Saúde, unidades móveis de saúde com exames, consultas médicas, dentista, aplicação de vacinas e entrega de remédios, meu patrão. Mais uma ação para reforçar o atendimento de saúde na cidade. Unidades móveis de saúde, pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. O Brasil tem 26 capitais e sabe qual é a que tem passe livre estudantil, papum, automático, sem burocracia para todos os estudantes? Fortaleza. Em Fortaleza é assim. Se tem carteirinha de estudante válida, tem passe livre. É para estudantes da escola pública, da escola particular, da universidade. O negócio é completo, meu patrão. Essa prefeitura tá trabalhando, mano. Passe livre estudantil para todos os estudantes. Pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar, o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5 mil municípios. E você? Está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. Segundo o TP, vamos a um rápido intervalo. Mas não, a gente já voltou, né, Grado? Pode subir aí. Pronto. Começa o segundo bloco da Série... Agora vamos falar de Série B. O Ceará foi a Ponta Grossa, no Paraná, e empatou com o Operário pela 6ª rodada da Série B. Tem VT? Tem não, né? Só os lances. Então vamos lá. Gisele Correia. O que é que esse time precisa fazer para voltar a vencer? De fato,
Foi um Ceará que poderia ter consolidado a entrada no G4, né? Que é a grande expectativa do torcedor. Lembrando que o Ceará, desde que caiu lá em 2022, ainda não entrou no G4 da Série B. Vinha de 2 vitórias, então vinha embalado. Aí a expectativa do torcedor é que o Ceará conseguisse somar esses 3 pontos. E o Operário, o JP, é uma equipe muito limitada, né? A gente percebeu que não é aquela equipe que tem aquele diferencial técnico, não é uma grande equipe, mas é uma equipe que, como o próprio nome já diz, é muito operária, é muito funcional, né? Então, cada jogador sabe ali como atuar dentro do seu papel no campo, mas o fato é que o Ceará escapou do Ceará a vitória. O Ceará não fez por onde por conseguir essa vitória, até teve 2 chances claríssimas ali com o Eric Puga e com o zagueiro Iago, né? O menino Iago, que acabou entrando ali na área no momento e quase abre o placar já no fim do jogo, mas o fato é que o Ceará não fez por merecer, porque no momento que poderia ter ido para cima, acabou recuando, né? O Ceará, mais uma vez, aí não tendo peças de reposição tão boas, entrou com uma equipe bem alternativa, então tinha o Rafael Ramos, que não foi bem ali na lateral, tinha o Paulo Vitor, né, cara? Errou demais. Ele e o Facundo Castro ali pelo lado direito, eu acho que foi o setor mais deficitário do Ceará, né? Não tinha uma jogada ali de maior entrosamento, não tinha uma jogada de profundidade, o Ceará sentiu falta disso. E por isso também o resultado negativo, né? O Mancini até falou na entrevista que foi um resultado justo. Eu acho que justo pelo que o Ceará apresentou, mas se a gente for falar de elenco, de camisa, de potencial, o Ceará devia ter trazido essa vitória. Hugo do Vale, é possível a gente enxergar o copo meio cheio nesse jogo do Ceará contra o Operário? Boa, gostei. Otimismo. Porque assim, cara, vamos lá. A gente fala muito sobre o elenco do Ceará na Série B, né? E aí o Ceará entrou nesse jogo com 3 titulares. O restante foram todos reservas. E ainda teve uma improvisação, Jean Irmer como um terceiro zagueiro, né, podemos dizer assim. E talvez foi o melhor da partida. Foi o melhor em campo. Um dos melhores jogadores que teve o Ceará. Olha o gol que o Puga perdeu aí. Mas o Rafael Santos também foi bem demais nessa saída. Mas porque aí a bola foi seguinte, lenta, né? Não, mas aí é o seguinte, o centroavante, ele deixa a bola cair, né, cara? Deixa a bola ir até o chão, não pega ela no meio do caminho, né? Mas enfim, aí o Cláudio Costa aí fazia tranquilo esse gol, tranquilo. É só esperar descer e empurrar pro gol. Mas vamos lá, cara, como eu estava falando, né? Um time em reserva, alternativo, 3 titulares, Jean Irmer jogando improvisado. Agora, para por aí, né? Porque assim, conseguiu um ponto, ótimo. Se a gente for ver um contexto do jogo, o Ceará jogar fora de casa e trazer um ponto contra o Operário, que é um concorrente direto, é bacana. Agora, deixou de ganhar. Com todo respeito à equipe do Operário, o Ceará deixou de ganhar. Agora, por quê? Porque, mais uma vez, como a Gisele falou, é aquela história de fechar a casinha, aquela história de ficar satisfeito com o resultado porque está jogando fora de casa, baixar a linha e esperar o time ir para cima 90 minutos, esperando um contra-ataque que veio algumas vezes, mais deficitário, e por conta de mais um erro, na minha opinião, do Mancini. É o Recalde novamente como 9. Deixar claro aqui, eu não sou contra e não vou fazer nada em relação a depreciar algum atleta. Claro. O Recalde é um bom jogador. Tanto é que contra o Novo Horizontino jogou na sua posição e até gol fez. Mas jogar de camisa 9, onde ele traz um déficit para o Fortaleza ou para o Ceará, não só na parte de ataque, mas principalmente na defesa. Recomposição, né? O Ceará perde na recomposição, o Ceará perde na marcação alta, o Ceará perde em vários setores. E ele passou o jogo todo. Ele foi o único atleta que não saiu. E aí a gente tem que entender o que é isso, né? O Ailon entrou dentro do jogo e não foi para a sua posição de centroavante, jogou em outra situação, deixando o Recalde naquela posição, né? Então, assim, o jogo em si, um ponto fora de casa, é ótimo, na minha opinião, mas você encontrar um Ceará toda vida desse jeito, ter condições de sair com a vitória e você não vencer, porque você, entre aspas, tem medo de vencer, eu acho que isso aí é que é a parte ruim. O copo meio cheio o elenco do Ceará é bom para a Série B. É um elenco que dá para disputar G4, dá até para disputar título. Tem uma outra reposição para poder fazer, como todo time tem. Jogou só com 3 titulares e ainda trouxe o resultado de 1 ponto. Mas, é como eu falei, por aí parou, né? Ou o Mancini coloca na cabeça dele de que o time do Ceará tem potencial para vencer partidas dentro ou fora de casa, aumentar placares, que ele mesmo faz, como foi o último em casa, fez 2-0 e ele parou. Levou um gol do Amazonas e quase leva o segundo ao final do jogo. É esse tipo de coisa que a gente tem que pedir para que o Mancini reveja os conceitos,
para que o Ceará não tenha esse problema. Só para concluir, não achei errado o Ceará, por exemplo, poupar para jogar com os atletas na quinta-feira. Hugo, é muito tempo de uma partida para outra. Eu até concordo, mas se você tem essa opção, o campeonato começando agora, mesmo você tendo a oportunidade de estar no G4, eu acho que segurar os atletas, eu acho que é bom, porque o Ceará tem mais de 3 milhões de reais em jogo, né? Uma partida onde o Ceará vai ter que reverter a situação, perdeu de 1-0 lá, e aí vai precisar de um time inteiro para poder jogar e aí não só se classificar, mas principalmente ter essa grana que o Ceará está precisando e muito. Inclusive o Ceará já acionou a CBF para poder adiar o próximo jogo depois do CRB, que seria no domingo, para segunda-feira, para ele ganhar um pouco mais de tempo. A gente vai falar sobre os próximos jogos do Ceará, mas antes eu queria trazer aqui o Wagner Mancini comentando essa partida, falando do jogo do Ceará Esporte Clube. A gente assistiu um jogo muito disputado de duas equipes que competem bastante, que duelaram muito ao longo da partida. O Ceará teve algumas boas oportunidades ao longo do jogo, assim como o Operário. Acho que foi até um placar justo diante daquilo que as equipes fizeram. O poderio da nossa equipe ofensiva, que andou desperdiçando algumas oportunidades, acabou não sendo suficiente para vazar a equipe do Operário, e o Operário teve uma boa consistência, um time muito bem dirigido, que tem bons conceitos de jogo. Eu acho que foi um bom resultado, a gente leva um ponto importante. É lógico que nós sabemos o quanto é difícil você jogar fora de casa, ainda mais numa sequência que nossa equipe vem tendo, inclusive por isso a gente fez algumas alterações para que nós mantivéssemos o nível energético da equipe, exatamente para poder duelar da forma como foi a partida. Beleza, ele falou aí de a chance que o Ceará criou e não conseguiu coisar. Mas o Cláudio Costa aqui disse que sabia como é que... Vem cá, cara. Ensina aqui pro Eric Pulga. Não, vem cá. Vem cá, macho. Ensina pro Eric Pulga aqui só pra gente ver como é que ele tinha que fazer. Daqui a bola, vai. O Hugo não traz a bola mais pra cá mesmo. Não, roubaram a bola, É um jeito tu ensinar aqui. Eric Pulga, Eric Pulga, meu chapa, presta atenção aí, como é que faz, vai. Aqui a bola, vai. Não, deixa... O que foi que ele fez? Aí não pode. Era só assim, Vixe, agora ficou ali. Foi pior do que o Eric Pulga. Foi pior. A classificação da Série B está assim. Santos é o primeiro colocado mas com 15... Mas se fosse para colocar a bola ali, não conseguia. Agora, como é que ele vai tirar aquela bola ali? Não, mas se fosse para botar ali, marcha acerta ali, ele não acertou. Santos é o líder com 15 pontos, Goiás. Legal o Goiás também, né, cara? Tá regular, né, bicho? Tá bem. 14 pontos é o segundo colocado, o Sport, que perdeu para o Avaí, um jogo louco. 12 pontos é o terceiro colocado, e o Mirassol, devagarinho ali. O Sport perdendo novamente, né? Que já tinha perdido pro Ituano na rodada passada. E o Mirassol que ganhou ontem e assumiu a posição de quarto colocado, que poderia ter sido do Ceará ou... E a rodada ajudou o Ceará, viu? Se tivesse vencido aí do Mirassol, chegado junto, porque o Ceará tem os melhores ataques da competição, né? Então tem um saldo de gols maior do que o dos outros. E o América joga hoje, né? Gisele, você pode comentar, mas humilhar também é brincadeira, né? Não, né? Também é covardia. Ceará é o oitavo colocado com 9 pontos. O jogo hoje, qual é o jogo de hoje? É o América, né? O América joga hoje, né? Isso. O América Mineiro joga hoje. São 2 jogos hoje, eu esqueci agora quais são. Mas enfim, o Ceará é o segundo colocado com 9 pontos. Continua com o Operário na cola ali. Na zona do rebaixamento tem o Paysandu e a Gisele Vibra. Uma pena, né? O Paysandu tá na zona de rebaixamento. Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, eu acho que, só interrompendo, claro. América e Chapecoense. E Chapecoense joga hoje também. Aí tem Ponte Preta e Guarani, né? A Chapecoense, que pela Série B é a próxima adversária do Ceará aqui. Ah, é? Aqui? Tá falando do Paysandu. Chapecoense e Ponte, estão dizendo mais. Pronto, Chapecoense e Ponte, desculpa. Isso mesmo. E América e Guarani. É isso. Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Ituano estão no Z4. Cara, o Ituano me decepcionou, sabia? 3 paulistas, né? 3 equipes do interior de São Paulo na zona de rebaixamento. Eu pensei que o Ituano ia brigar na primeira página de classificação, sei que é apenas o começo do campeonato, mas Mirassol, Novo Horizontino, imaginava que fariam uma boa campanha, assim como o Ituano, mas o Ituano até agora só decepção.
Cara, o Ituano que atrapalhou um pouco a galera ano passado, né? Deu uma iludida aí no pessoal do Campeonato Paulista aí. Não, foi o Novo Horizontino que quase sobe, né? Quase sobe. Um ponto ele não subiu. Foi. Não, ficou uma galera, foi Vila Nova, Novo Horizontino, né? Que ficou ali o Sport, né? Mas o Sport já na última rodada já foi praticamente sem chance, né? Porque os resultados eram uma combinação. O Vila Nova era o time mais próximo e perdeu pro ABC, pro ABC, foi. Fora de casa, eu acho que foi um negócio assim. Agora aqui mostra um pouco, né, sobre assim, a gente analisar os times, muita gente pensa, né, Guarani já foi campeão brasileiro e tal, campeão paulista, o Ituano que já foi campeão paulista e tudo, tá numa situação como essa. O que eu vejo é que assim, Ceará principalmente, se aproveitar dessa situação, porque esses times aqui, ó, para eles mudarem de patamar, chegar um investidor, trazer jogador numa janela de transferência é muito fácil. Né? Diferentemente de outras equipes que não têm um poder de investimento. Né? O América, para mim, deve ganhar o jogo hoje e... Vai lutar lá em cima o América. Aí entra no G4. E aí para mim, né, que eu tinha falado Santos, Sport, América e Ceará. Essa é a minha aposta para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora eu estou mantendo isso. A minha aposta foi Santos, Goiás, Sport e Ceará. Pelo menos por enquanto. E a Gi? É bem por aí, mas eu não, assim, eu colocava... Não, colocava antes do Goiás, eu colocava o América Mineiro. Não, tô brincando. Pra mim o América não era nem pra ter caído, porque o América tinha um bom time ano passado. É verdade. Nas últimas temporadas. Era um bom time. O próprio Emanuel Martins né, disputando competições internacionais, disputou aqui Sul-Americana com Fortaleza. Eu achei assim algo realmente diferente, né? Eu acho que o que o América sentiu, mais que o América sentiu, foi a saída do Mancini. Sim. A saída do Mancini. O América joga fora de casa contra o Guarani. É em Campinas o jogo. São os dois últimos jogos desta rodada. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o América deve ter triunfo. Né? Se vencer, entra de vez ali. Coloca em tela o próximo jogo do Alvinegro de Porangabuçu, que vai ser nesta quinta-feira, dia 23 de maio, a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB. E o jogo vai acontecer às 21h30. Quem vai para o estádio de vocês dois? Quem vai fazer esse jogo aí? Já tem escala, não? Ainda não. Ainda não, né? Mas, olha, JP, comentando um pouco desse jogo, né? Vai ser um jogo diferente do contexto lá do Rei Pelé. O Ceará vai ter que propor a partida. Eu acho que isso preocupa o Wagner Mancini de alguma forma. 0x0? 1x0, né? Foi 1x0 com um gol de um jogador deitado, que o pessoal ficou na bronca e tal, porque... se eu não me engano, João Vitor, né, que é da base do CRB. Caramba! Então, realmente, o Ceará vai ter que buscar esse resultado e, por isso, o CRB, nós já vimos nessa temporada na Copa do Nordeste que o CRB é aquele tipo de equipe que, quando joga como visitante, se fecha totalmente. Tem ali o Anselmo Ramon como referência, então fica nesse esquema tático mais reativo, né, nesse esquema de jogo, na verdade, mais reativo, e o Ceará vai ter que ser quem propõe o jogo. Eu acho que é uma dificuldade para o Ceará, até nos últimos jogos a gente ter percebido isso, que o Ceará contra o Amazonas começou muito bem, mas no segundo tempo caiu muito fisicamente. Contra o Novo Horizontino, conseguiu uma grande vitória fora de casa, justamente porque adotou essa postura reativa. E aí não, aí o Ceará que vai ter que quem vá para cima. Embora eu ache, assim, já está sendo bem sincero, que o Ceará tem condição de passar no CRB. A gente já viu que o CRB, até mesmo em 2 confrontos pela Série B e pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, não é uma grande equipe tecnicamente falando. É aquela equipe que funciona, cada um faz sua parte ali, tem um Anselmo Ramon de referência, mas não é uma grande equipe. Eu acho que se nivela muito e o Ceará tem que se sobressair, principalmente com uma proposta de jogo realmente que vá para cima, né? Aquela proposta ofensiva e sem se contentar. Fez 1x0, vai em busca do 2. Fez 2x0, vai em busca do 3. Porque isso tem irritado o torcedor, né? O Ceará vai lá, abre o placar, mas leva um empate. Contra o CRB foi assim. Isso não pode ser postura de jogador que defende a camisa do Vozão. Você acha que o Ceará pode vencer o CRB? Eu acho que o Ceará vai vencer o CRB, vai passar de fase. Mesmo com recalde de 9? Aí vai ser o Island de 9, aí coloca... Pode ir num 4-4-2, pode ir com 3 zagueiros. Cara, eu tenho falado aqui que o Ceará ele não sabe jogar com bola no pé. Quando ele joga contra adversários melhores do que ele tende a produzir mais, principalmente pelos contra-ataques, dependendo do Eric Puga, é bem verdade, mas é o estilo dele. Contra um time e dependendo muito do Richard, né? Tem esse destaque da temporada, também, é verdade. Do Richard. Mas ele, para ter que propor, bicho, é uma dificuldade, dificuldade. E olha, o CRB vai se furtar de ficar com a bola. Toma aí a bola, Ceará, deixe seu jeito aí de chegar ao gol. Tem um grande goleiro também, né? Tem jogadores experientes. O Ceará vai ter que propor jogo, não é uma opção, né? A única opção que o Ceará tem, não é mais uma alternativa. E assim, o fato do Ceará ter levado aquele golzinho no final do segundo tempo lá
lá fora, isso pesou muito para esse contexto de jogo que a gente está falando. E já vai contar com um desfalque, né? O Matheus Felipe deve não jogar amanhã, ou na quarta-feira, porque saiu com estiramento na coxa e situação muscular, eu acho muito difícil ele voltar. Eu acho que o Ceará deve continuar adotando esse método de jogo. Eu não sei como é que o Castilho vai estar, se ele vai estar disponível ou não. Lucas Mugni também, né? Está com quadro viral, embora esse não esteja numa grande fase. E não está dentro desse contexto do novo Ceará, né? Que é um 3-5-2, onde alguns jogadores têm como referência a titularidade. O Ceará não teria essa peça, né, cara, para fazer o 3-5-2? Seria o Jean Jonathan. Não, pode ser o Irmer, Jonathan. Pode ser o Jonathan. Porque aí, se tem não tem o Matheus Felipe, o David vai ficar Ricardo. David Ricardo, Ramon Menezes e o Jonathan. Mas aí não tem reserva, se precisar... Não, tem até o Iago, né? Mas o Jean Irmer deu totais condições. Eu, particularmente, quando vi o Ceará anunciando o Jean Irmer, eu só via ele nessa posição, porque sempre foi a especialidade dele, principalmente no Vasco, né? Tá ali na proteção da zaga, é um jogador mais com uma velocidade, um poder de recuperação interessante. Então, eu acho que nesse ponto aí, o Ceará está até bem servido. Porque me preocupa. Se o Jean Irmer funcionar ali, beleza. Porque me preocupa ele ir com três zagueiros e não ter reserva. Né? Então, eu acho até que ele deve, depois desse jogo, né, pela característica do Mancini, né? Isso eu estou falando porque quando ele tem a afirmação de alguns jogadores da base, né, ele prefere um jogador mais experiente para estar colocando para jogar. Então, eu acho que o Ceará deve manter essa formação que vem dando certo. Rai Ramos e Matheus Bahia mais avançados depois da linha do meio campo. O Rai Ramos que não joga o próximo jogo porque levou cartão amarelo, então ele vai ser 100%, exatamente. Pela Copa do Brasil, sim, no jogo contra a Chapecoense. E aí, Patrick De Luca, né, que é um cara que conquistou a vaga de primeiro volante no lugar do Richardson. Tem o Guilherme Castilho, né, que é um jogador também que está ali sempre, né, à disposição para poder fazer essa jogada. Mas, assim, para mim, o mais importante é o Barceló. Eu acho que ele deveria... O único jogador titular para mim, por exemplo, que eu senti falta no Ceará foi o Barceló. Porque, assim, se você mantém um jogador, um 9, né, e dá minutagem para ele, e a gente já viu que, por exemplo, ele já conquistou 3 jogos. Eu fui um crítico e sou um crítico ao futebol do Barceló. A Gisele sempre falava sobre o Barceló. Cara, o Barceló tem que continuar e tal. Só que o Ailon fazia uma função muito melhor do que a dele. Só que quando o Ceará veio com essa proposta de jogo, onde ele povoou o meio-campo e procurou muito mais o Barceló, ele foi muito mais útil. Né? Dentro da área, posicionamento ali, uma cabeçada, um cruzamento. Fez gol contra o Novo Horizontino, fez gol contra o CRB também, no empate por 2-2. Ele está fazendo o gol e isso aí é que é importante manter o 9. Então, eu acredito até que assim, não dá para a gente prever, né? Mas, cara, se o Recalde não entra ontem de 9 e coloca só o Barceló, eu acredito que o Ceará, por exemplo, nessas 2 oportunidades de gol que teve ali, sendo o Barceló especialista, poderia até ter feito o gol. Então, eu, assim como a Gisele também, acho que o Ceará vence a equipe do CRB e passa de fase na Copa do Brasil. Tá bom. Bora falar de Série C? Não. Nós temos 2 representantes. Tem o Ferroviário, que enfrentou o ABC de Natal. Eu concordo contigo, melhor não. Difícil, de Natal nesse Mas o Floresta joga hoje, é bom a gente falar. Partida válida pela 5ª rodada da Série C de 2024 e tomou uma lapada, velho. O Hugo postou no grupo do Resenha de Artilheiro. Só no primeiro tempo, 3-0. Eu falei, tá bom, então tá beleza. Vou dormir. Acabou por aí. Que nada, tomou mais um, 4-0. Misericórdia, cara. E aí, velho? Tem VT? Se tiver, roda VT. Acaba, mas com pontaria ruim. Aí o visitante não pensou 2 vezes e abriu o placar com Genison. O segundo foi este de Gabriel Santiago. O terceiro gol foi depois da cobrança de falta. Matheus Blade foi o cara. O mesmo Matheus Blade fez o 4º gol, completando este cruzamento. Ferroviário 0, ABC 4, placar final. Então parece mesmo. Tudo isso na estreia do Paulinho Kobayashi. Somente, né? Onde todo mundo criou uma expectativa grande, porque foi o treinador campeão da Série D. Né? E aí fica o alerta, como a gente sempre fala. Moisés voltou para o Fortaleza, não foi do mesmo jeito. Né? O Paulinho Kobayashi é o treinador do Ferroviário, só que ele não vem com a varinha mágica, não. E até porque o tempo que ele passou fora, todos os ensinamentos... As mudanças do Ferroviário, As mudanças do Ferroviário, que é isso que me preocupa. Vou ser bem sincero, não sou a favor e nem vou compactuar com teoria de conspiração.
Mas algo no Ferroviário está errado. São 13 gols em 3 jogos. Isso não é normal para uma equipe como o Ferroviário, que joga para frente, que tem uma defesa sólida, que agora está quase o time da Série D, né? Porque o Wesley está jogando, o Matheus Silva está jogando, o Alisson está jogando, o Douglas Dias está jogando, o Lincoln está jogando. Então, quer dizer, esse time deixou de jogar do dia para a noite? Aí que tá, Hugo. Algo que eu até falei lá no programa mais cedo na rádio, eu vou falar novamente, né? Eu acho que o Ferroviário está com um time de Série D numa Série C. Esse é o problema. Como foi campeão, achou que tinha um time brilhante para a Série C. Um desnível muito grande. A gente já vê desde o Campeonato Cearense, quando a expectativa que se formou era de chegar à final, de chegar a uma semifinal. E o Ferroviário, de fato, chegou à semifinal, deu ali combate no Ceará, ao Ceará em algum momento. Mas é uma equipe que tem muitas deficiências. Eu assisti esse jogo ontem, né? Vi o primeiro tempo no estádio, no segundo tive que sair, mas realmente foi muito preocupante, assim, porque a facilidade que o ABC tinha, com suas limitações, que a gente conhece o ABC que esteve na Copa do Nordeste, a dificuldade que o ABC tinha, a facilidade em chegar na área do Ferroviário era impressionante. Os laterais do Ferroviário não acompanhavam. O Ferroviário era bola na área que o Douglas pouco tinha o que fazer. O Douglas que não vive a sua melhor fase também e tem esse detalhe. Então eu acho que o Ferroviário ele vai ter que se reorganizar muito e aí eu chamo a atenção. São 5 rodadas já, né? O Ferroviário ainda não venceu, sendo que na primeira fase da Campeonato Brasileiro da Série C são apenas 19 rodadas do primeiro turno, né? Que pode parecer muito, mas não é muito, porque aí você já seleciona os 8 que vão para a segunda fase. Então é um formato de campeonato que não permite tantas falhas. O Ferroviário errou muito. E aí o Kobayashi, enfim, tem um desabafo muito grande dele. E eu acho que ele, nesse contexto todo, é o menos culpado, porque ele foi chamado para resolver um problema, sendo que você tem jogadores hoje que, infelizmente, não todos, claro, mas parte do elenco do Ferroviário não acompanha o nível da competição. Vamos ouvir o Kobayashi falando sobre a situação atual do Tubarão da Barra. Ter a humildade de entender que precisa mudar. Não podemos achar que está tudo bem, que está tudo certo. O que passou, passou. Agora, daqui para frente, a gente tem que mudar o quadro. Tem que mudar muitas coisas que a gente acha que, não, estava tudo bem, que dá para consertar, tem a maneira certa de consertar. E a gente não pode hoje achar que a gente vai agir com o coração. A gente tem que agir sim com a razão daquilo que precisa fazer para mudar. E o que fazer de forma urgente para mudar, para o Ferroviário sair dessa zona maldita? Bom, primeiro a atitude e a consciência de cada um, se autoavaliar e entender que nesses últimos jogos não foi bom. Então, se a gente ficar aí tampando o sol com a peneira, a gente vai estar se enganando. Então, primeiro, vamos assumir as nossas culpas, lógico. Eu me coloco na frente, não é porque eu cheguei agora que eu vou deixar de assumir a minha culpa, mas a gente vai ter que tomar atitude, a gente vai ter que mudar. E é uma coisa que eu vou conversar com a diretoria, porque senão não adianta eu estar aqui só para dar sequência num trabalho e vendo que eu estou cavando o poço para mim mesmo. Então, se é para fazer isso, para mim não faz sentido. Desabafou realmente. Queria deixar um abraço aqui e agradecimento para o Garibaldi Soares e a rapaziada da TV Artilheiro, que cedeu gentilmente, mais uma vez, em todos os programas eles cedem as imagens do canal do YouTube TV Artilheiro, tá? Coloca em tela, já tá, né? O próximo jogo, e aí de novo a gente encontra futebol cearense se degladiando. Floresta recebe... Um afundando o outro, né? Isso que é triste. Se tivesse um outro momento da competição das duas equipes, que o Floresta também ainda não venceu na competição, tivesse um outro momento, a gente poderia estar falando assim, de uma competição saudável, aquela competição de quem vai ficar à frente no grupo, aquela coisa toda, mas o fato é que tanto o Floresta e o Ferroviário fazem um péssimo início de Série C. A gente lembra que o jogo foi alterado, a data seria no sábado, agora vai ser na terça-feira, dia 28 de maio, porque tem um evento no estádio Presidente Vargas, no mesmo horário do jogo que estava marcado anteriormente. Então, só reforçar, João, eu acho que é importante, até para o torcedor entender, foi uma mudança por conta de um evento que vai acontecer em prol, né, da tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. E vai ser um show, né, um show de humor, onde vai acontecer o grande Whindersson Nunes lá do Piauí. Já estava tudo marcado, houve uma confusãozinha de dados, mas ainda bem que todos entraram num consenso e aí a gente vai estar tranquilo aí. Beleza, a tabela de classificação da Série C está com... Misericórdia, não tem primeiro colocado não, é muita humilhação um negócio desse, macho. Mostrar só a parte
Final, mas tudo bem. Quem ganhar sai da zona, né? Estamos ali, né? Ferroviário, 18º, Floresta, o 20º, com um detalhe. São José não está jogando. Por Caxias conta da também tragédia. Não. E Caxias também não. Ou seja, a zona do rebaixamento está com os 2 times cearenses lá embaixo. Os 4 nordestinos, praticamente. Dizer, né? Praticamente, porque o Caxias só tem 2 jogos. E o São José só tem 2 jogos, porque são lá do Rio Grande do Sul também estão impossibilitados. E o Ferroviário e Floresta tem 4 jogos, CSA tem 5. Certo. Só tem essa parte. É porque também não interessa. Não, é muito humilhação. Vamos focar pra gente sair daqui. É muita humilhação Depois pro nego, daqui, a gente não tem nem a primeira parte. É, não, mas tudo bem. A gente tá aqui, né, parceiro? Meu então, amigo. E o Ferroviário levou uma lapada do ABC que estava na zona. Que estava na zona. Pra você ver que fase. É uma fase. Que fase, Gisele. É complicado. Complicado. E esse pontinho aí do Ferroviário foi aquele empate com a Aparecidense no choro também, né? Aquele empate na raça, no 2-2, exatamente. Não foi fácil esse pontinho também, não. Fez levou a virada, não foi? Exatamente. Acho que foi isso. E no final conseguiu esse empate. Exatamente. É um retrato do que tem sido, né? Esse começo de Série C é decepcionante. A palavra é essa. A gente sabe que o Floresta, desde o ano passado, JP, lutou pela manutenção, né? O Floresta ainda não tem uma equipe, investimento proporcional ao acesso da Série B. Esperamos que nos próximos anos consiga a luta do Floresta mais um ano. Me parece, se desenha para ser da manutenção, mas no Ferroviário não, né? Ferroviário era outro cenário, pelo menos a promessa de um outro cenário. O que a gente tem visto é que realmente tem que se, como falou o Kobayashi, tem que se manter na C. Hugo, mas hoje tem Floresta ainda, né, cara? O Floresta joga hoje. Falou há pouco tempo, né? Hoje tem Figueirense contra Floresta no estádio Presidente Vargas às 20 horas, bicho. Isso aí pode ser por exemplo... Sai da zona se vencer. Não, não é só isso, né? Eu acho que também pode ser 3 minutos para acabar. Rapaz, é o seguinte, pode ser também a afirmação do trabalho do Marcelo Cabo, né? Que para mim é a maior expectativa, para ser bem sincero, com essa equipe do Floresta, é o Marcelo Cabo conseguir fazer um trabalho com essa equipe que está aí. É um excelente treinador, tem uma experiência fantástica e que pode trazer bons frutos para o Floresta, assim como o Ferroviário com o Kobayashi. Agora, assim, bem rapidinho, assim como a gente falou da Série D, você dá uma olhada aqui, parece a Série B na Série C. Exatamente. Né? Exatamente. Tirando o Ferroviário, o Floresta e o Remo, não. Tirando o Floresta e o Ferroviário, cara, todo mundo aqui é série A, já jogou Série A, Copa do Nordeste, Copa Verde, inclusive sendo campeão e tal. Sim. Meu amigo, é um campeonato super difícil, então Ferroviário, Floresta, atentem para essa competição. E assim, pezinho no chão, vamos ficar na Série C. Não vamos pensar em degladiar para poder... Não, eu vou subir esse ano. Cara, dá uma segurada, porque os clubes aqui são bem mais fortes. Pode queimar a largada, né? Não tem problema nenhum de a gente chegar com humildade, reconhecer a inferioridade financeira, principalmente, para poder disputar uma Série C de igual para igual, tem que ter um tempinho aí. Show de bola. Dá um tchauzinho aí. 2 minutos, Não, já era. Não, agora que ela deu o tchau, deixa ela dar Valeu, o tchau. JP, obrigado, uma alegria estar com você e que seja uma semana muito positiva para as equipes cearenses, com muitas classificações. Hugo do Vale, meu parceiro. Fiquei chateado porque ela disse que a alegria está com você só, né? Não é com você. Com vocês, com o pessoal da técnica também, valeu. Brincadeiras à parte, cara, então assim... agradecer, né, a oportunidade, a direção aqui da TV Fortaleza 7.2, tem um carinho enorme pelo Resenha de Artilheiro, essa equipe maravilhosa, a Gisele aqui que já é a titular do Resenha de Artilheiro, né, agradecer e parabenizar o João Paulo pela apresentação e condução do programa e que segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aqui novamente. Queria só fazer Hoje eu não cheguei atrasado, hein? E arrebentou, cara, é massa demais. Queria só fazer um agradecimento. Não estive presente na semana passada, na segunda-feira, mas acompanhei o programa, parabenizar aqueles que conduziram, o Hugo do Vale, Paulo Sérgio, o Alisson, e agradecer a referência que foi feita a mim e ao meu pai, que acho que já foi falado, né? Está passando por um momento delicado. Vamos começar a quimioterapia já, então agradeço a todos aí pela consideração, pelo respeito e pela preocupação também, tá bom? Assim eu finalizo mais um Resenha de Artilheiro, com produção, edição, roteiro e narração, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro, concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa, edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista
Renata Sampaio, comentários Hugo do Vale, Gisele Correia, participação mais do que especial, Cláudio Costa ensinando o Eric Puga a fazer as coisas do jeito certo. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.